Olá. Dando continuidade, gente, nessa aula nós vamos ver então o estudo da população, né? Na aula anterior a gente tinha falado de consumo de água e aí lá no finalzinho a gente estava falando de consumo de água per capita, né, por população, que é quanto que de água cada habitante consome. E aí daí, né, obviamente a gente vai precisar, então se a gente vai falar em consumo por habitante, a gente precisa também, para fazer o estudo de consumo de água, a gente precisa também da estimativa do conhecimento do estudo da população dessa região de projeto. Então, para sistemas aí de abastecimento, né, nós trabalhamos aí com período de alcance, né, para sistemas aí de saneamento, né, nós trabalhamos com período de alcance de projeto, né. Esse período aqui ele tem uma variação aí, mas a ideia é que você com ele determina uma vazão de projeto, né, que vai estar atendendo então a área que vai ser de estudo do projeto, né, num dado período de tempo. E aí esse período de tempo, né, vai ser numa ordem de 20 a 25 anos, né, considerando as dinâmicas aí que vai ter nessa região. Então, por isso também a gente tem que ter um estudo de população, né, avaliando o crescimento, as dinâmicas aí populacionais ao longo desses 20, 25 anos aí. Para quê? Para que o projeto atenda a vazão, a demanda hoje e consiga, né, atender também daqui a uns 20, 25 anos com o crescimento da demanda aí de água. Né? Isso é importante por quê? Porque a gente faz um sistema aí que não é fácil, né, barato de ser construído, demora um tempo aí para ser finalizado, né? E ele tem que persistir por um tempo, né? Ele tem que ter um tempo de aproveitamento pela população, até que se tem que ampliar, né, e fazer outro sistema, buscar outro sistema, né, que, enfim, né, diga-se de passagem, também dá trabalho pra caramba, né, você localizar, montar outro sistema, né. Então, por isso que a gente trabalha com esse período de 20 a 25 anos, que ele tem uma boa duração, aí, um bom aproveitamento pela população. Bem, o problema também é que isso daí ele está muito suscetível a erros, porque está suscetível a fatores humanos, né, tanto de movimentação, fatores econômicos, políticos, sociais, né, e isso gera, né, erros, né, mas a gente procura pelo menos tentar buscar, né, o menos errado possível, vamos dizer assim. Né. Então, na prática, a gente acaba utilizando métodos mais simples. Né. Então, a gente tem aqui como métodos os métodos dos componentes demográficos, os métodos matemáticos e o da extrapolação gráfica. O das componentes demográficas, eles vão considerar fatores socioeconômicos, tendências demográficas globais, mortalidade, fecundidade e tendências migratórias. Né? E aí, essa fórmula aqui, né? Então a população, né? Você tem aqui nascimentos, óbitos, imigrantes, né? Para ver todas essas tendências. E aí isso daqui inclusive é o método que o IBGE utiliza para fazer a estimativa de população nos anos que não tem o censo. Né? Lembrando que o censo é a contagem de população naquele ano, né? É feito de 10 em 10 anos, né? Então a gente tem lá 80, 90, 70, 80, 90, era para ter 90, mas não teve, foi em 91, né? 2000, 2010, era para ter 2020, né? Mas enfim, espero que tenha em 2021. Métodos matemáticos, né? A gente tem 3, né? Então a gente tem os métodos aritméticos, geométricos e da curva logística. Então cada um deles é ajustado num modelo de curva, né? No aritmético você tem uma curva ajustada numa reta. Então você considera que a população cresce numa taxa linear. Então e aí a gente chama essa taxa linear, né? Esse crescimento em taxa linear de K. Tá aqui essas formas, né? Mas aí sim, lógico, se vocês fizerem uma regressão linear, né, vocês não precisam seguir essa forma aqui à risca, né, gente? Porém, né, desse método aqui é que ele vai ser mais efetivo para períodos curtos, entre 1 a 5 anos. O método geométrico considera que você tem um ajuste numa curva exponencial, né, então você vai ter um KG, né, coeficiente de crescimento geométrico, né, ajustado aqui nessa curva, né. E o método da curva logística você considera que você tem um crescimento assintótico, né? Então, ou seja, né, você tem uma fase de crescimento acelerado, uma fase de crescimento retardado, então
alinhando, né, com um valor aí de saturação. Para esse método aqui você tem então essa fórmula aqui, que você tem esses coeficientes K, A e B que a gente determina, né? Para determinar eles a gente utiliza dessas fórmulas aqui, que elas vão precisar, né, de populações em três períodos distintos, né? Então T0, T1 e T2, né? Então você vai ter o P0, P1 e P2 para T0, T1 e T2, né? Uma coisa importante, né? Então o intervalo de tempo entre esses períodos T0, T1 e T2 ele deve ser constante, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui poderia fazer entre 70, teria que pegar um valor de 90, né, que não existe, mas fazer uma estimativa, então aí daria 20 anos, aí mais 20 anos, 2010. Então, seria 70, 90, 2010, e aí pegar as populações e aí jogar então aqui nessas fórmulas aqui para obter então esses coeficientes. Bom, e aí o último método é o método da extrapolação gráfica, que consiste em você traçar essa curva arbitrária utilizando dados de populações de outras localidades com características semelhantes à localidade que você quer fazer estimação de população, né? Só que essas outras localidades têm população maior, né? Então você vai fazer o que, né? Você tem aqui, essa aqui é a sua população, que você quer fazer estimativa, então até aqui você tem a dinâmica, né, de populações, né? E aí aqui você tem essa curva aqui B, essa curva C, né? Essa curva D e essa curva E, que são de outras populações de outras localidades, mas que tem uma dinâmica lá, que tem umas características semelhantes à sua, dessa comunidade. Aqui, né, mais populações maiores. E aí vocês vão jogar aqui no gráfico, e aí por extrapolação gráfica, você vai ver o comportamento das duas aqui, perdão, tem mais 4 aqui, né? E aí você traça aqui uma curva com base então dessas outras populações que você faz a estimativa. E aí então você tem a extrapolação gráfica. É um método que você tem assim mais confiança, né? Mas também é um método que vocês têm que localizar essas populações com características semelhantes e que tenham populações maiores. E a outra coisa também você tem que ficar atento também algumas coisas. Ela consegue funcionar muito bem para períodos longos, né? Isso que é a parte interessante, né? E aí vocês têm que ficar atentos, né? Os dados do censo de 60 a 90, por ser um período aí que você tem taxas aí de crescimento muito maiores, que não estão descoladas do que a gente tem hoje em dia, né? Então, esse aqui é a única ressalva, né? E aí nesse estudo então de populações, né, então é importante aí isso aqui a gente fazer essas estimativas, né? Essas coisas também é importante complementar outras coisas assim. Bom, vocês vão utilizar os dados de censo demográfico, né, para fazer essas estimativas, e aí complementar com outras informações. Então aí pegar a informação de ligações de água e luz, dados da prefeitura, avaliar então, a situação da comunidade social e econômica, né, que é isso aqui também vocês vão ter uma ideia se vai ter maiores demandas ou evasões aí da população, né? A existência também de planos e projetos aí que possam estar atraindo, né? Incentivando a atividade econômica e aí, consequentemente, atraindo, né, pessoas para a localidade, né? Pesquisas também de demografia anteriores que vão estar auxiliando, obviamente, né? E aí também, além disso tudo, considerar também a população flutuante e temporária, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o caso aí de Baixada Santista, né? Ou outras cidades aí que têm aí, em dados períodos de tempo, aí, uma população flutuante. E isso aí é importante para o sistema porque isso vai gerar demanda, né, do sistema de abastecimento. Então, em tempos mais antigos, aí, teve alguns relatos aí de cidades aí na Baixada Santista ali, né, que tinha tanto turista lá que pediram para ninguém mais vir porque nem o sistema de água estava dando conta, né, da demanda, né.
E isso, enfim, vocês devem também considerar também no sistema aí, que isso pode gerar pressões aí, né, de demandas aí no sistema de abastecimento. Enfim, ver assim, situação atual, né, de ocupação do solo, expansões aí da cidade, e aí isso também é muito importante, né, avaliar, apesar que praticamente, hoje em dia praticamente todas as cidades também estão com um plano diretor, né, então avaliar a existência, né, e aí estudar, né, o plano diretor, ver quais que são as orientações de expansão da cidade, isso também vai auxiliar vocês bastante nos projetos do sistema de abastecimento. Bom, áreas homogêneas, né? Enfim, e aí a recomendação, né, é a leitura lá do capítulo 3, né, no livro do Tsuchiya, né, então, que fala aí, então, sobre as estimativas aí de população, certo? Então é isso, né, gente, e a gente se vê então no próximo vídeo.